Boa tarde, meus amigos e associados da DASP. Estamos hoje aqui mais uma vez com o programa Consultor Jurídico ADASP, com a presença, graças a Deus, mais uma vez, do Dr. José Damasceno Sampaio. Ontem tivemos a nossa reunião extraordinária da Assembleia e que tivemos a presença de vários atacadistas que disseram que talvez assistissem o programa hoje. Então, também sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela presença ontem. Ontem nós fizemos a apresentação do balanço, que foi aprovado, o parecer do Conselho Fiscal e, principalmente, o Dr. Damasceno ontem nos ajudou e esclareceu muito sobre dois problemas que eu considero muito importantes e relevantes para o nosso setor. E dois problemas não, dois assuntos, né? E que o Dr. Damasceno vai falar sobre eles daqui a pouco. Eu agradeço a PC Sistemas pelo patrocínio mais uma vez desse programa. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. E se vocês estiverem em Goiânia, Belo Horizonte, Mato Grosso, não sei aonde, no Brasil inteiro, agora estão no mundo todo, né? Parabéns mais uma vez, muito obrigado mais uma vez. Então, ontem na nossa reunião, nós fizemos aqui em São Paulo, lá no Fogo de Chão, o Dr. Damasceno deu umas pinceladas, comentamos bastante sobre esses dois assuntos. O primeiro é a inclusão do representante comercial no Simples, né? E o segundo é a exclusão das operações de substituição tributária nas empresas do Simples Nacional. As duas coisas são relevantes com relação à nossa atuação, à nossa atividade. E vamos debater aqui com o Dr. Damasceno. Vou perturbar ele bastante, porque eu não sei como é que foi que essas coisas chegaram até esse ponto, principalmente o segundo ponto, e de repente a gente precisa ver o que possamos fazer, porque na minha opinião não é muito bom. Mas quem tem que dizer isso, Dr. Damasceno, por favor, com a palavra, doutor. Boa tarde, Sandoval. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso consultor jurídico ADASP. Há quase 5 anos que nós utilizamos esse espaço para levar até vocês notícias, informações, sempre buscando em primeira mão. Tanto que ontem eu estava preparando os últimos slides e já quase de última hora para irmos até o local do encontro, o local da nossa Assembleia Geral. Por quê? Porque no dia anterior estava havendo uma discussão lá na Câmara Federal sobre digamos, as emendas que foram apresentadas para a modificação desse projeto de lei que foi aprovada, a redação final foi aprovada. Porém, alguns pontos ficaram ainda em negociação para a elaboração dessa reforma da lei do Simples Nacional, a lei do microempresário ou do empresário de pequeno porte, que nós conhecemos pelo o Super Simples ou Simples Nacional. E nós tivemos na véspera de ontem, né, e ontem já caminhou mais um pouco, a chegada lá na Câmara Federal do projeto de lei aprovado no Senado Federal que exclui as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional do sistema de tributação do ICMS pela substituição tributária. Então é uma questão que nós precisamos estar bem atentos, porque nós estamos lidando com a orientação prévia, a preventiva, a preparação para o fato que há de vir. E virá com certeza, porque no estágio em que se encontram os projetos em tramitação, nós já temos até a previsão do dia que a modificação ou as modificações vão entrar em vigor, que é no dia 1º de janeiro de 2015. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, eu não acredito que tenha muita modificação até lá, porque são fatos já praticamente consumados em virtude das negociações que foram levadas a efeito entre os estados no CONFAS, entre o Poder Executivo Federal, a Presidente da República, e entre o Congresso Nacional, que é quem está analisando essas propostas. Um dos maiores defensores desse projeto de lei em especial na Câmara Federal, tanto também do Senado, é o vice-governador do estado de São Paulo, o secretário
quem lembra o nome dele? Afif Domingos. Afif Domingos, eu queria dizer Domingos Afif, mas o Afif vem antes, né? Então, Afif Domingos. E ele tem estado presente, bem atuante, nas sessões da Câmara Federal, nas sessões do Senado Federal, e aonde há um debate sobre o assunto, ele se faz presente, levantando essa bandeira. Na última que ele fez em Brasília, lá junto com os SEBRAEs de todo o Brasil, reuniram todos os conselhos regionais do SEBRAE, com seus representantes, e ele foi fazer uma exposição, dizendo que estão preparando o grande cemitério, ou o enterro coletivo, de muitas empresas. Ontem eu falei lá no nosso encontro, que a média de vida das micro e pequenas empresas no Brasil é de 5 anos, exatamente em virtude da tributação, em virtude da burocracia. Então, muitas empresas se extinguem pela inatividade, mas em virtude da burocracia não pode ser baixado dos órgãos. E fica o CNPJ aberto, ainda em vigor, porém a empresa em estado de vegetativo, sem funcionar, e não pode baixar. A proposta que está em tramitação, embora já tenha uma aprovação nesse sentido, mas essa aprovação ainda é muito... o que foi determinado ainda é muito lento, é que eles vão fazer, digamos, uma espécie de enxurrada e fazer um enterro coletivo numa cova rasa, jogando dentro todas as empresas de pequeno porte e microempresas que estão na inatividade, baixando os seus CNPJ e para fazer uma limpeza geral. Essa é uma promessa que está também sendo regulamentada junto com essa questão dessa mudança da legislação da micro e pequena empresa e principalmente do Simples Nacional. O outro assunto é que diz respeito ao REDESIM, que é um documento, que é digamos, um conjunto de normas que vão determinar a facilitação para a instituição dessas empresas e o seu encerramento sem muita burocracia. Podia se questionar, e os tributos pendentes dessas empresas que estão sem poder baixar? O que acontecerá? Não, isso é automaticamente essa obrigação tributária que o governo não abre mão de absolutamente nada, passará para a responsabilidade do titular da empresa. Vai passar aí do CNPJ da empresa e vai passar para o CPF da empresa. Mas, de qualquer forma, é uma burocracia a menos. Digamos, se você tem uma sociedade empresária e ela chegou num estágio em que não pode mais viver, porque, primeiro, por desencontro entre os sócios. Segundo, pela impossibilidade da manutenção do empreendimento. Mas, em virtude de alguns complicadores tributários e fiscais, você não pode baixar e aquela sociedade permanece. Então, eles querem arranjar uma solução para isso, para que você possa desfazer o casamento empresarial e um dos sócios ou os dois assumirem a responsabilidade perante o fisco e o CNPJ ser baixado já para que só o CPF fique responsável. Então, são essas mudanças que estão acontecendo. Em relação aos dois temas pontuais que nós discutimos ontem e que trouxemos para cá com o título de Primeiro Encontro do Atacado Paulista, e que o Sandoval chamou a atenção na abertura deste nosso programa, que é o representante comercial no Simples Nacional, que benefício pode trazer, ou advirão dessa inserção do representante comercial no Simples Nacional, e a questão da vedação da substituição tributária nas operações com microempresas, ou empresas de pequeno porte também, que sejam optantes pelo Simples Nacional. Eu considero como fator de aumento de custo, despesa e burocracia para o atacado distribuidor. É dentro desses parâmetros que nós vamos caminhar nesse nosso programa de hoje, o terceiro, agora acho que eu acertei, né? O terceiro de 2014, né? Então, 2 nesse novo canal e o primeiro que nós fizemos no canal anterior. Então, nós vamos dividir esse programa em 2 etapas. O primeiro é o representante comercial no Simples Nacional e no segundo e último bloco nós vamos tratar da questão da substituição tributária, que eu acho que é o que mais afeta as empresas atacadistas e distribuidoras. A questão do representante comercial, só citando, Sandoval, que esses 2 itens foram relacionados pela nossa associação maior como sendo digamos, dentro das metas legislativas que eles pretendem defender.
O representante comercial, eu entendo que ele tem uma representação bem mais forte do que o atacado no Brasil, porque ele é organizado com profissão regulamentada, tem lei desde 1965, quer dizer, é regulamentado, tem o Conselho Federal, tem contribuições que são obrigatórias, né? Compulsórias, contribuições compulsórias, tem os seus conselhos regionais, ou seja, é um segmento devidamente organizado e formalizado, até com código de ética. Então a bandeira é muito forte. Eu acho que como nós somos aqueles que também utilizam, porque a indústria utiliza bastante, mais até do que o atacado, a figura do representante comercial, pessoa física ou pessoa jurídica, eu acredito que nós temos alguns pontos que deveríamos negociar para darmos o apoio à aprovação. Então, digamos, as entidades estaduais do Distrito Federal, conjuntamente com a entidade nacional, poderão chegar para o Conselho Federal dos representantes comerciais e dizer: nós apoiamos seu projeto, mas em contrapartida, vocês também abrem mão e fazem alguma concessão para que haja a devida regularização desses representantes no Brasil. Por pesquisa que nós fizemos, mais da metade dos representantes comerciais do Brasil estão irregulares com os seus conselhos. Por quê? Porque o débito pendente eles não financiam, não parcelam, exigem contribuições de valores altos para os conselhos e ainda por cima uma contribuição paralela para o sindicato dos representantes comerciais. Eu trabalho com a entidade sindical há muitos anos e vejo em alguns segmentos a sua essencialidade. Digamos, aquela que envolve relação de emprego, eu sinto a necessidade de termos o sindicato patronal e o sindicato laboral, para que eles possam negociar as melhorias do segmento, discutir interna corpore as necessidades e as benesses que podem ser concedidas. Sim, mas quando você pega uma profissão como a profissão de advogado, a profissão de contador, a profissão de representante comercial, que envolve mais ou menos, os atores são autônomos, não tem relação de emprego, eu não vejo a necessidade de entidade sindical atuar nesses segmentos propriamente dito. Então, os conselhos que regulamentam as profissões, fiscalizam as profissões, eles estão devidamente preparados para coordenar, defender as prerrogativas de seus representados e, ao mesmo tempo, exigir desses representados o devido cumprimento do dever ético e disciplinar, como a OAB faz, como os conselhos de medicina fazem e assim por diante. Então, eu não vejo a necessidade dessa cobrança. Então, era o momento de nós começarmos negociando. Ou seja, chegamos juntos, estamos juntos, porém, em contrapartida ao apoio, acho que os conselhos poderiam abrir mão de algum benefício em prol dos seus representados, os representantes comerciais. Na pesquisa que nós fizemos, eu queria colocar o slide 3, na pesquisa que nós fizemos agora, esta semana, vocês estão vendo aí que tem reticência de percentual, porque eu ia colocar os números, mas ficou tão próximo um do outro, que em alguns estados, 51%, 52% é pessoa jurídica, 51%, 48%, 47% é pessoa física. No outro, a inversão. E a média nacional é muito semelhante, ficando 50% como pessoa jurídica e 50% é mais ou menos como pessoa física. Se nós trabalharmos em cima da representação comercial no Simples Nacional, nós vamos trabalhar os CNPJs, porque somente o CNPJ pode optar pelo Simples Nacional. O CPF vai continuar, digamos, ainda na tabela normal do imposto de renda. Embora vocês vão ver, no decorrer desse primeiro bloco, que nós vamos tratar da figura do microempreendedor individual, que pode ser um setor onde se albergue os CPF para a transformação em CNPJ, trazendo uma certa blindagem nas questões das relações de emprego e, ao mesmo tempo, diminuindo o custo operacional do microempreendedor. E um detalhe importante também, Sandoval, que eu vou chamar a atenção já já, que no momento em que eles entraram para o Simples Nacional,
as empresas de representação comercial, que o fato que eu não falei ontem, as empresas de representação comercial que entraram no Simples Nacional e os pessoas físicas que passarem a ser pessoas jurídicas através do MEI, microempreendedor individual, eles ficam automaticamente isentos das contribuições sindicais. Pronto. Se tomara que passe isso, doutor, porque você lembra da nossa luta, nós fomos inclusive lá na Corsesp falar com Arlindo Liberati, eu não sei se ele ainda é o presidente hoje, e ele disse que ele é auditado pelo Tribunal de Contas da União e que ele não poderia fazer nada dentro daquela nossa proposta de alívio para regularizar a situação dos representantes comerciais que prestam serviços para os nossos associados, justamente, primeiro, para, vamos dizer, facilitar a vida dele, ele não tem um dispêndio tão grande para ficar regularizado, e em contrapartida para a empresa também, como você disse, uma blindagem com relação a uma possível reclamação trabalhista, ou seja, se ele está regular no conselho e no sindicato, não tem absolutamente nada a reclamar ou a aventar com relação a algum tipo de vínculo trabalhista, se ele está regular. Então, a nossa proposta foi essa, e a resposta foi que o Corsesp e o Circesp são auditados pelo Tribunal de Contas da União e que nada poderia ser feito. A gente não foi nem pedir para isenção total, mas o passado, pelo menos, o passivo, que de alguma forma fosse facilitado para que esses nossos prestadores de serviço ficassem regulares. Mas não tivemos sucesso. E agora você está me falando que talvez, em evoluindo deste jeito, aí eles não vão receber nada. Aí talvez eles se arrependam de não ter feito, talvez conosco, um acerto, um acordo que eles iriam receber já de tanto tempo para trás, estariam recebendo até hoje e continuariam recebendo aí para frente. Então, esta notícia é alvissareira, tomara que ela aconteça e que, como o senhor falou, livrem, pelo menos afastem esta foice sempre da reclamação trabalhista, do estabelecimento de vínculo empregatício, dos prestadores de serviços de representantes comerciais dentro do nosso segmento. E isso é interessante porque é bom que se esclareça, e quando eu falo que vai ficar isento dessas contribuições, é da contribuição sindical para o sindicato. Sim. Da contribuição para o conselho, não. A contribuição para o conselho continua obrigatória. Mas os valores são parecidos. São muito parecidos. Vocês vai ter um abatimento de torno de 50%. 50%. Já é muito representativo. Eu tinha colocado aqui, menos slide 3, uma perguntinha do final, que eu pedi, refis, que foi o nosso questionamento. Por que não fazer um refis para recuperar o passado? E como fica esse passado? Né? Então, são casos que só a regulamentação poderá resolver. Mas é interessante que isso caminhe, porque vai acontecer dessa forma. E está bem avançado, porque esses já são setores, talvez eles não tenham atentado para esse detalhe, mas as contribuições sindicais, elas já ficam automaticamente dispensadas. Eu botei ainda naquele mesmo lado que é uma questão de dificuldade, exatamente esses alto custo. Mas esse assunto de entrar o representante comercial no Simples Nacional não é novo, desde que se criou o Simples Nacional em 2006, que se tenta a sua inserção nesse contexto, assim como outros segmentos, a advocacia, a contabilidade, que entrou em 2008, e assim como outros segmentos, paisagismo, arquitetura, e sempre não entra com um argumento que não tem justificativa. Não tem, e quando entra no anexo, que agora mesmo se aprovar, é preciso rever o anexo 6, porque o anexo 6 não é vantagem para ninguém. Eu vou mostrar aí que a tributação vem maior do que o que seria hoje pelo lucro presumido, então não seria grande vantagem. Mas sempre havia o veto, passava no Congresso Nacional e o presidente ou a presidente, né, na sua sequência natural, vetava. Mas nós vamos fazer um comparativo entre a tributação do digamos, do representante comercial no Simples Nacional e do representante comercial hoje, na condição de tributação pelo lucro presumido, que eu pedi que botasse na tela, o slide número 5, que tem o seguinte, atual tributação do representante comercial pelo lucro presumido como pessoa jurídica. A pessoa física, nós estamos vendo na parte de baixo aí, que é a tabela progressiva do imposto de renda, acrescido o INSS, que eu não consertei, mas está 33%, é 31%. É 20% do tomador de serviço e 11% do representante comercial autônomo. Esses 11%,
é limitada à faixa do INSS, né? 3 mil, quase 4 mil reais. Então, 11% de quase 4 mil. Se receber mais, não vai para cima. Ele tem aquele limite naquela tabela. Porém, os 20% do tomador de serviço não tem limite, vai além. Mas nós estamos vendo, ó, que a tributação para o PIS é 0,65%, para a CONFINS é 3%, para o IRPJ direto do faturamento é 4,8%, que é exatamente 15% de 32% da receita total. A contribuição social sobre o lucro líquido tem a mesma base de cálculo, que é 15%, aliás, é 32%, com a alíquota de 9% a equivalente a 2,88%, e o imposto sobre serviço, que nós temos alguns municípios que é 5%, por exemplo, Barueri é 3%, São Paulo é 5%. Aí muitas empresas se estabelecem lá, mas São Paulo agora não, já está com uns 3 anos que baixou uma norma que para você emitir nota fiscal de Barueri para São Paulo, nota fiscal de serviço, para não pagar o imposto a São Paulo, você tem que juntar a fotografia do seu estabelecimento físico, a porta que está lá com o pessoal trabalhando, né? Verdade. E ainda juntar uma prova de que existe. Eu me lembro agora, não sei se você se lembra, que no governo do presidente Ibrahim era o ministro, do João Figueiredo, né, do presidente João Figueiredo, aí foi criado o Ministério da Desburocratização. Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Pois muito bem. Por que esse ministério? Porque você, para pedir qualquer coisa em qualquer órgão público, tinha que provar que estava vivo. Você tinha que provar que estava vivo. Não era o contrário, não era dizer que já morreu, não. Você tinha que provar que estava vivo para poder requerer. Quer dizer, é uma aberração total, né? Aí foi criado o Ministério da Desburocratização. E assim é mais ou menos nesse sentido aí. Agora, se nós pegarmos o slide número 6, né? Tem quem coloque lá, o slide número 6, nós vamos ver como é que fica se e quando entrar em vigor a inserção do representante comercial, pessoa jurídica, no Simples Nacional. O PIS continua o mesmo, a COFINS continua a mesma, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica continua o mesmo, Contribuição Social sobre o Lucro continua o mesmo, o ISS o mesmo, mas entra o INSS. O INSS é calculado numa média anual, as 12 folhas salariais são somadas para criar um fator que, dividido pelo faturamento, vai dar em torno de 3,66%. Então, para quem tem uma folha grande, é negócio. Para quem tem uma folha pequena, não é negócio. Porque a sua tributação de 16,33% vai pular para 20%. 19,99%. Então, quer dizer, não é negócio. Por isso, a luta e o trabalho que está o Conselho Federal da OAB, que está nesse rol também estão entrando os advogados, para trazer a advocacia do anexo 6 da Lei Complementar número 123 para o anexo 4. O anexo 4 são um valor, 4,8%, 4,80%, né? Sobre o faturamento para quem fatura até 180 mil mês. Então, 4,8% já paga todos os tributos. Aí desburocratize e é vantagem. Você não tem que estar fazendo aquelas operações aristotélicas, né? Fazendo aqueles cálculos que só contador entende e depois de muito penar, viu? Porque nós advogados não entendemos, empresário que é para produzir também não vai entender disso e o negócio é um pouco complicado. Mas também, além disso que eu já disse, que a vantagem é que, uma vez havendo a inserção no Simples Nacional, o representante comercial vai ficar dispensado do pagamento das contribuições sindicais e aquelas contribuições, Sandoval, que tem para os serviços sociais, para os S, o sistema S, né? SESI, Senai, aquele negócio todo. Sebrae. Então, Sebrae. Hoje a representação comercial está interligada ao sistema indústria. Então é SESI, Senai, Senar e o Sebrae, né? É aquele que vai dar em torno de 5,6%. Também fica isento disso aí. Vai pagar a sua contribuição do INSS direto sem contribuir com essa parte aí. Mas nós temos uma figura que é o microempreendedor individual, que está previsto no artigo 18A da Lei Complementar número 123 de 2006, inserido que foi em 2008 pela Lei Complementar número 128. Primeiro era 3 mil por mês o faturamento, ou 36 no ano. Hoje já está em 5 mil por mês,
60 mil por ano. Então, o pequeno representante comercial, pessoa física, que hoje fatura em torno de 5 mil, e é a grande maioria, é a grande maioria no Brasil. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa junto a algumas entidades, e é a grande maioria. Então, esse pessoal poderá, a partir de 1º de janeiro, se inscrever como microempreendedor individual. Ele vai, no ato de se inserir como microempreendedor individual, ele vai automaticamente optar pelo Simples Nacional. Aí você poderia me perguntar, qual é a vantagem? São muitas as vantagens. Primeiro, eu pedi que colocasse na tela o slide número 8. O primeiro é que ele vai pagar todos os seus tributos por um valor fixo mensal, através do sistema CIMEI, que é tudo online. Entra no portal do empreendedor, hoje está armazenado, depositado no portal do Sebrae Nacional. Lá vai ter o link para o portal do empreendedor, e lá ele vai se cadastrar, mas vai ter diversas entidades que podem fazer. Nós, inclusive, já montamos um departamento lá na DASP para atendimento e orientação para os associados que quiserem ter mais conhecimento de como isso se processa. Ele vai pagar 5% do salário mínimo, que dá hoje em torno de 30 e poucos reais por mês, e pagar R$1 de ICMS, não tem ICMS porque é prestação de serviço, e R$5 por mês para o ISS, independente do faturamento, desde que ele fature no máximo R$5 mil por mês, né? Pode acontecer, isso é em média, porque pode acontecer ele faturar 6 no mês, 4 no outro, no mês fatura 8, no outro cai para 2, cai para 3. O importante é que no final do mês, do ano, ele tenha uma média mensal de R$5 mil. Ele vai poder emitir nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, para o seu tomador de serviço, para o seu representado, para o atacadista representado, para quem tomar seu serviço na condição. O contrato de representação é o mesmo contrato previsto em lei, com as obrigações e os deveres, com as multas previstas para quem romper sem o devido aviso prévio. Então, nos termos da lei que regulamenta a profissão, o representante comercial autônomo, pessoa física, poderá passar a ser pessoa jurídica. Ele não fica obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física, mas se a pessoa física quiser e ele quiser também conceder, ele tira a nota fiscal. Mas a obrigação dele é tirar a nota fiscal para a pessoa jurídica. E isso, Samuel, é mais uma blindagem, aquele distanciamento daquela espada que o amigo falou no início do programa, ou aliás na intervenção quando eu falei sobre essa blindagem das relações de emprego, e que vem beneficiar tanto o tomador de serviço como o prestador de serviço, que é o representante comercial. E como mais vantagem ainda, ele, pessoa física, representante comercial, registrado como tal no ISS, registrado como tal no INSS e registrado como tal no seu conselho de representante comercial, ele vai pagando aquele 5% do salário mínimo para a Previdência Social e R$5 para o município a título de imposto sobre serviço, ele vai ficar isento do imposto de renda, pessoa física e jurídica, ele vai ficar isento da contribuição social sobre pessoa jurídica, ele vai ficar isento do PIS e da COFINS. E além do mais, a inscrição é gratuita. Por um ano. A inscrição é gratuita e depois renova, só existe a inscrição. Né? E ele vai ter assessoria dos contadores do Estado de Contabilidade por um ano. Por um ano. Aí a assessoria que é por um ano. A inscrição é gratuita, eternamente gratuita. Nós vamos dar uma paradinha aqui, mas só para fechar, eu quero só fechar ainda esse tema para a gente voltar à nossa questão tributária, é que o microempreendedor individual, cadastrado como tal, ele vai poder contratar um empregado. Isso. Um empregado, pelo menos somente um empregado. Esse empregado sendo demitido, ele pode contratar outro, né? Então não é vinculado a uma pessoa X, mas ele pode ter um empregado ganhando o salário mínimo nacional ou o salário mínimo local. Por exemplo, São Paulo tem um salário mínimo superior ao salário mínimo nacional, que hoje é de 724. O salário mínimo daqui hoje é 765, parece. E tem até um de 820, né, João? Mas tem um de 765, que é o menor. Ele tem 3 categorias de salário aqui. Ele vai poder contratar esse empregado. A contribuição patronal previdenciária, que para a empresa normal é de 20%, para o microempreendedor individual é só 3%.
e o empregado vai pagar 8%. 18% com os 3% dá 11%. Então é uma redução drástica, bem acentuada e beneficiária. E só que aquela nota fiscal que eu mencionei ainda agora há pouco, ela não gera crédito fiscal para ninguém. É só um comprovante como se fosse um RPA. A vantagem é que reduz os custos, tanto do tomador do serviço, como reduz os custos como reduz os custos do próprio microempreendedor individual. E ele vai ter ainda como vantagem as licenças médicas, como o contribuinte normal, vai ter a aposentadoria, todas aquelas licenças. Digamos, se for uma representante comercial mulher, se ela tiver neném, ela vai ter aquela estabilidade, não é nem estabilidade, ela vai ter aquela garantia, né, o salário maternidade e o salário família. É fantástico. Ela vai receber direitinho. Só existe um probleminha, e ele é muito pequeno, porque uma vez cadastrado como microempreendedor individual, faturando ou não, ele tem que pagar esse percentualzinho de 5% mais os R$5. Todo mês tem que pagar. Mas é uma contribuição para a Previdência, que você paga como autônomo, estando em casa, né, sem fazer nada, você paga para poder ter direito à sua aposentadoria. Então o benefício sempre virá. Com essas palavras, eu encerro esse primeiro trecho do nosso programa de hoje e chamo os nossos comerciais, agradecendo a PC Sistema por patrocinar mais uma vez essa linha de programa do nosso consultor jurídico, ADASP. Até daqui a pouco com o segundo bloco. Meus amigos, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje, consultor jurídico ADASP, com a presença do Dr. José Damasceno Sampaio. Nesse intervalo eu fiquei conversando um pouco com ele e essas coisas boas a gente tem que louvar, saudar e comemorar, né?
Então, todas as coisas que passam pelo Congresso, que de alguma forma você vê que facilita as coisas, facilita a vida dos agentes econômicos, é uma coisa muito boa. Eu vou deixar então ele dar a notícia, porque eu tinha uma dúvida com relação em que situação se encontra isso hoje, o que ele apresentou, em que situação se encontra e quando começa a vigorar. Por favor, doutor. O projeto originário de 2002, ele foi substituído por um substituto do relator, que é o deputado Pucci, lá do Pará. Eu não recordo qual é o partido dele, mas ele teve um texto negociado. Tanto que esse texto está negociado já com o Poder Executivo, negociado com a liderança, tanto que ele foi aprovado na Câmara Federal por unanimidade. Olha só. 417 deputados federais votaram unanimemente o texto final. O que ficou pendente, que ainda está se negociando, são os enquadramentos nos diversos anexos. Um puxa a brasa para a sardinha, outro puxa para o outro lado. Então, é isso que está negociando. Mas o texto geral já está aprovado. Isto que nós comentamos já está aprovado. Ótimo. Para entrar em vigor, obviamente, que ainda vai para o Senado Federal. Porém, no Senado Federal, já houve uma matéria aprovada lá também, que já veio para a Câmara, que está sendo inserido, que possivelmente a intenção é aprovar imediato, antes mesmo de todo o processo sucessório eleitoral, para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Mas isso pode considerar como fato consumado. Que bom. E uma mudança muito radical que tem é que sempre o Simples Nacional, ele tomou por base 2 parâmetros para a sua inserção, ou para a opção. Primeiro, a atividade econômica do empresário. Segundo, o faturamento do empresário. Agora, o projeto é de universalização do Simples Nacional. O que é isso, Damasceno? É que toda e qualquer pessoa jurídica que tiver o faturamento de até o faturamento limite do Simples Nacional, que é 360 mil para microempresa, 60 mil para microempreendedor individual e 3.600.000 para empresa de pequeno porte, isso falando em ano, independente da atividade, vai poder se inserir no Simples Nacional. Nós chamamos isso de universalização do Simples Nacional. É isso que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Agora não vai dizer, não, eu tenho atividade tal, não entra. Atividade X não entra. Entram todas as atividades com fundamento no limite faturamento, no limite tamanho da empresa. Então é isso que está sendo aprovado. Dentro desse contexto, aí vocês lembram que em 2006 começou o Simples Nacional, e em 2008 algumas modificações ocorreram, né? Mas em que relação? Quando diz respeito à tributação. Porque para passar o Simples Nacional de forma tão generalizada, os estados entenderam que estavam perdendo e iriam perder muita receita. Primeiro porque o Simples que existia antes, ele era um Simples Federal. E o Simples Federal só dizia respeito, obrigatoriamente, aos tributos federais. Cabia a cada unidade federativa, aos estados e ao Distrito Federal, por lei própria, estabelecer condições de inserção do ICMS no Simples Federal. E aos municípios, a inserção dos prestadores de serviços municipais, intramunicipais, ou sujeitos subordinados ao ISS, também as normas próprias. E isso nós tínhamos não sei quantas, né? Porque cada município tinha a sua legislação, cada estado tinha a sua legislação, assim como hoje tem no ICMS, e ainda tinha a legislação federal. Então não atendia o requisito, que nós vamos passar aqui rapidamente, que é a previsão que está no artigo 170 da Constituição Federal, que diz que deve, aliás, eu até falei ontem, se você ler o texto, acha até muito bonito, muito romântico, do artigo 170, que eu pediria que colocasse na tela, é o slide número 13, que diz o seguinte, artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí vem o inciso número 9, que diz: tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, esse tratamento diferenciado. No artigo 179, ela trouxe a conjugação das normas para que houvesse a proteção prevista no artigo 170, com o seguinte texto. Eu queria colocar o slide número 14 aí na tela. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, no caso a Lei Complementar número 123, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, até o crédito também, porque tem linha de crédito especial, ou pela eliminação ou redução dessas dificuldades, né? Por meio de lei. No caso, a Lei Complementar número 123, que está sendo alterada agora. Acontece que, diante disso, os estados começaram a se movimentar e inseriram inseriram na Lei Complementar o direito deles estabelecer normas próprias, colocando os microempresários e empresas de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, na substituição tributária. E aí vem, conforme o slide número 15, que é o seguinte, uma resolução do Comitê Geral do Simples Nacional, que a lei prevê a sua criação. Ele baixou essa resolução número 51, de 2008, em seu artigo 3º, que está aí, o parágrafo 6 está aí na tela, diz o seguinte: na hipótese de a microempresa ou a empresa de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, se encontrar na condição de substituída tributária, substituir, ou seja, o fornecedor é o seu substituto, as receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária deverão ser segregadas. Para que ser segregada? Para ser pago, Sandoval, pela alíquota cheia como do seu ICMS, como as demais empresas. Da venda de mercadoria por ela industrializada, as pequenas indústrias, também deve ser segregada no momento de calcular o Simples Nacional. Então, na hora que vai calcular o Simples Nacional, as mercadorias adquiridas no regime de substituição tributária ou produzidas e vendidas no regime de substituição tributária, elas vão ser tributadas cheia, como a empresa não tivesse no Simples Nacional, e são segregadas da receita dessas empresas para o pagamento do ICMS à parte. E ali só vai incidir as demais obrigações tributárias conforme o Simples Nacional. Porém, o ICMS é pago de forma cheia, como se a empresa não tivesse no Simples Nacional. Aí nós vamos para os decretos estaduais que estabelecem as normas de substituição tributária. E com isso, se a mercadoria está na substituição tributária, os estados e o Distrito Federal poderão cobrar das empresas do Simples Nacional o ICMS cheio, como se ela não tivesse no Simples Nacional. Aí todos nós registramos, em 2008, quase todos os estados do país estabeleceram o regime de substituição tributária em quase todos os produtos. Alguns estados, como o estado de São Paulo, colocou essa vigência de forma escalonada por segmentos econômicos. Isso. Não é por segmentos econômicos, por segmento de atividade. Alguns estados, como o estado do Ceará, colocou isso tudo através de uma carga, uma carga fiscal líquida sobre a mercadoria que entra no estado ou é produzida no estado, sai da indústria para o atacado. Então, dependendo da origem da mercadoria e que tipo de mercadoria, digamos, as mercadorias da cesta básica, que vão de São Paulo para o Ceará, quando chega na fronteira lá do Ceará, o atacadista adquirente ou varejista, normalmente o atacadista, ele vai pagar um valor X sobre o preço da mercadoria na nota, calculado, levando em consideração a alíquota de 7% na operação interna, que é a cesta básica, a alíquota de 7%, que é a alíquota interestadual, São Paulo, Ceará, e o IVA, né, que é o índice de valor agregado para efeito adicionado para efeito dos lucros, e pronto, e calcula aquilo dali,
aplicando esse percentual direto, varia, como eu disse. Se comprar do estado de Pernambuco, vai com 12%, o crédito é maior, a tributação é menor. Se comprar com crédito de 7%, a tributação aumenta, porque a alíquota interna continua de 17%, parte de mais mercadoria. E separou disso aí, é só as mercadorias que estão, digamos que tem aquelas cadeias homogêneas, que a tributação é na origem, que é aquele, nós vamos já comentar um pouquinho sobre ela, que já existiam sob o regime de distribuição tributária bem antes do Simples Nacional, que é o caso das bebidas alcoólicas, o caso do cigarro, né, fumo, combustíveis, telecomunicação, energia, etc, 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 etc. Né? Foi muito bem. Então, por isso, houve aquela demandada, todo mundo, porque agora todo mundo correu para a substituição tributária? Exatamente por isso. Porque se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos ter que mais de 80% dos CNPJ existentes no Brasil são de empresas do Simples Nacional. 45%, 48% dos empregos formais do Brasil estão nas micro e pequena empresa. Tá? E também, como eu disse no começo, ela tem uma vida média, e o trabalho do SEBRAE é muito forte no sentido de que elas continuam mais um tempinho, é em torno de 5 anos de existência. Mas esse trabalho essa medida adotada pelos estados de colocar o ICMS na substituição tributária, tirou das micro e pequena empresa aquela redução prevista na Constituição Federal. Pronto, mas adequou. Aí colocou o fornecedor, indústria, o atacado, como o responsável tributário por substituição. E ele, quando entrega ao micro e pequeno empreendedor, aí diz, tá aí, vai vender tua mercadoria, não se preocupa mais com o imposto, que o imposto já está pago. O ICMS já está pago, você não vai mais pagar ICMS. Então vai fazer a tua atividade, que é vender a mercadoria. Né? Então já não tinha mais aquela preocupação, desburocratizou. Se o custo subiu, Samuel, foi no primeiro momento. E depois acomodou, porque isso já está incorporado desde 2008. Mas ninguém nunca ficou satisfeito. E agora, com a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, esse trabalho de retirar as empresas do Simples Nacional do regime de substituição tributária se fortaleceu. E está aprovado no bojo dessa reforma aqui. Está aprovado no bojo dessa reforma. Aí, o que nós, da DASP, temos a criticar? O que as entidades representativas do setor atacadista têm que criticar? É porque isso vai trazer um problema seríssimo para as empresas atacadistas. Um problema seríssimo. Aí podia perguntar, como nós vamos, em que sentido isso vai acontecer? Ora, nós sabemos perfeitamente que a substituição tributária, quando o atacado compra a mercadoria no regime de substituição tributária, ele antecipa, junto com o boleto da aquisição da mercadoria, e se comprar fora e não tiver um convênio especial, na entrada da mercadoria do Estado, nota a cada nota que entra, ele antecipa o ICMS dele e o ICMS do varejista até o ponto final de consumo, até chegar ao consumo. Aí ele não vende essa mercadoria dentro do Estado de São Paulo, vai vender essa mercadoria para o Estado de Minas Gerais. Essa operação de substituição tributária, contabilmente, é desfeita. Ele vai lançar a crédito o ICMS da aquisição da mercadoria, vai lançar a crédito o ICMS que ele pagou como substituto tributário, aliás, como substituído, junto com o boleto da aquisição da mercadoria, ou como substituto quando a mercadoria chegou na fronteira, chegou no seu estabelecimento, no momento que entrou no Estado de São Paulo, e vai pedir autorização ao Estado de São Paulo, nos termos da portaria CAT número 17, para receber em 3 caminhos, ou pelo ressarcimento, ou pela uma nota fiscal que serve como nota para comprar mercadoria, que serve como crédito para comprar mercadoria, ou pela devolução. Essa devolução é aquilo que eu brinco, né? Que você pede hoje para receber, na sucessão, seu bisneto vai receber, né? Seu bisneto vai receber, porque a burocracia é tão grande. Ora, basta que lhe diga que eles estão tão atentos, Samuel, que você pede um convênio especial na Secretaria da Fazenda, eles estão muito organizados, eles sabem tudo. E você pede
um convênio especial, que a lei prevê que você pode fazer um convênio especial, mas se você foi a qualquer jornal e deu uma declaração dizendo que tinha uma frota X de veículo, que tinha um posto de atendimento intermediário ou um posto de baldeação, né? Digamos, você carrega do seu estabelecimento para uma certa região um caminhão de grande porte, tem um posto em tal lugar, município X, substituiria um CD, né? uma CD, uma central de distribuição, para carros menores, para cada carro ir para um certo local, e não escreveu aquilo como contribuinte do Estado, se você declarou isso e não existe, o benefício não vem. Você tem que justificar, provar que você realmente deu aquela declaração, mas aquilo foi só, né, fantasia, foi um projeto que não se realizou. Cadê o IPVA? Eles querem saber do ICMS desse transbordo e querem saber do IPVA daquela frota belíssima que você disse que tinha. Então, e outra, eles vão no departamento de trânsito, tiram a frota todo dia que você tem e comparam com a que você disse que tinha. Então, eles estão muito organizados, Então, é nesse sentido que eles estão fazendo para devolver a mercadoria, o seu ICMS, uma vez que entra, bote tempo. É difícil. Aí, com essa substituição, com essa mudança do regime, e eu não sei, senhor Ramal, você melhor do que eu, pode entender, e quem está nos vendo, que é o atacadista, que é o distribuidor, tem no seu dia a dia da sua empresa, esse controle, que eu acho que mais de 50% dos clientes do atacado são microempresas. 90%. 90%. 90%. Com certeza. Em número de notas fiscais emitidas, 90% estão no Simples Nacional. Então, vejam vocês, que 90% das suas operações, vocês vão ter que desfazer a substituição tributária, emitir a nota para o microempresário, empresário pequeno porte, com o destaque do ICMS de 18%, o que eles vão fazer com isso não interessa, porque eles não vão pagar, eles não vão se creditar, eles vão simplesmente lançar no Simples Nacional e pagar o percentualzinho que está lá previsto. Mas a lei vai mandar fazer isso, e você vai ficar com um crédito fiscal enorme, o crédito fiscal da sua antecipação. E o caixa baixo. Aí o problema, nada a dizer, você vai ter aumento do seu desencaixe, você vai emprestar dinheiro ao fisco estadual. Isso. Você vai emprestar dinheiro ao fisco estadual para receber depois, porque a operação de aquisição fora do estado, a operação de aquisição na indústria local, ela vai continuar sob o regime de substituição tributária. No momento em que você vende para o seu cliente que está no Simples Nacional, você esquece que comprou com a substituição tributária, desfaz tudo isso, lança seus créditos, lança seu débito e o pior, o que você antecipou, se não tiver um convênio especial, o que você antecipou como substituído tributário, você não pode lançar na sua conta gráfica enquanto esse crédito não for reconhecido pelo fisco estadual. Doutor, onde é que nós dormimos aí? Porque é uma coisa absolutamente maluca. Nós temos aqui, sei lá, 330 mil empresas no estado de São Paulo passíveis de serem atendidas pelo nosso setor, quer dizer, que é um problema para todos, dessas 300 mil são do Simples, nós temos nossos associados e mais os outros que não são, mas nós sabemos da existência deles. Nós temos... Onde é que nós dormimos que essa coisa evoluiu a ponto de já estar quase aprovada e causar esse tsunami na contabilidade dos nossos associados? O que aconteceu? Só é o seguinte, eu acho até particularmente que esse trabalho deveria ter sido feito de outro com o secretário da Fazenda, que eram contra, até serem convencidos, e como eles foram convencidos. Foram convencidos porque eles vão tirar de um local e colocar no outro, não vão perder nada. O fisco não vai perder nada, nós é que vamos trabalhar para ele. Agora, acho que nós deveríamos pelo menos ter dormido, né? Porque isso jamais poderá ser bandeira de nenhuma entidade do setor atacadista. O pior de tudo, senador, não é porque nós dormimos, não. Pelo contrário, nós trabalhamos. Nós tivemos comitiva indo ao Congresso Nacional defender isto como bandeira do setor atacadista, sob o palho argumento de um só representante, de uma só filiada,
que dizia que vai injetar capital de giro no mercado. Capital de giro tirado do atacadista. Capital de giro tirado do atacado. Então, é uma infantilidade tão grande se pensar que isso é benéfico para o setor atacadista, que eu não posso realmente alcançar. Mas eu lhe digo, não dormimos. Pior, trabalhamos para que esse fatídico tiro no pé... Desculpe, trabalhar. Tiramos aqui, porque nós aqui somos absolutamente contra. Então, nós temos diversas entidades que são contra. Mas por que também? Eu acho que devia ter havido um maior diálogo com as entidades, no sentido de que a universalidade, ou a nacionalidade, ou o poder, ou a confederação, pela sua representação, tivesse opinados, isto é bandeira a favor ou é bandeira contra? E desde o começo que nós alertamos, isso é bandeira contra. Isso é burocracia pura, isso é prejuízo, isso é desencaixe, isso é aumento de custo. Isso é aumento de custo. Então, uma entidade dizer que defende isso aqui porque vai injetar capital de giro no mercado, eu não sei. Eu acho que essa assessoria merece uma palmatória. Merece, porque isso é um verdadeiro tiro no pé. É um verdadeiro tiro no pé. Nós não podemos nos conformar com comitiva, caravana, dizer, não, isso é uma das bandeiras para a nossa frente parlamentar. Nossa frente parlamentar tem que defender o interesse do atacado. Eu estou pregando há bastante tempo. Nós estamos com o Código Comercial em tramitação aí, que não adianta criar projeto de lei ordinária, porque um projeto de lei ordinária, se for aprovado antes do Código Comercial, na hora que o Código Comercial entrar em vigor, ele morre, porque o Código Comercial é superior. E se o Código Comercial for aprovado antes, nem morre, porque nem nasce. Nem nasce. Então, eu acho que as bandeiras, as entradas de bandeiras tiveram a sua finalidade. E tinha uma razão de ser. Expandir os limites do território brasileiro, buscar as riquezas pelas essas brenhas aqui do interior. E para você elevar o pedestal de uma bandeira, ela tem que estar com uma base bem sólida, bem fincada dentro dos interesses e das necessidades do segmento representado. O que eu pergunto para você? Não sei se você vai ter resposta, mas eu preciso perguntar, porque tem um monte de gente assistindo. O que dá para fazer? Ou não dá para fazer mais nada? É isso mesmo, assuma, ajoelhe, se dê um tiro no joelho, porque não é no pé, é no joelho, que é para ficar bastante tempo com dor e com trabalho. O que nós podemos fazer? Sandoval, eu vejo que no estágio em que se encontra, eu pegaria, até para encerrar minha participação neste programa de hoje, eu peço emprestado as colocações do velho Camões, naquele histórico livro, obra-prima, Inês é morta. É mesmo? Inês é morta. Não tem mais o que se fazer, porque isso aqui já está aprovado, já está negociado, não está mais em discussão. Não está mais... E mais ainda, o Senado Federal, paralelamente a essa discussão na Câmara Federal, o Senado aprovou um projeto de lei só sobre esse assunto, só retirando as empresas do Simples Nacional da suspensão tributária. E já encaminhou, aprovou, já encaminhou para a Câmara Federal e a discussão está lá. Embute no projeto de lei da Câmara Federal ou analisa paralelamente. Então, é um reforço forte. Isso aí é inexorável, sem retorno. Então, espera mais um pouquinho. Se uma companhia atacadista estiver localizada aqui num estado vizinho, que não é muita novidade para a gente, já faz alguns anos, algumas décadas, emite uma nota fiscal de venda a um consumidor do Simples Nacional, como é que é feita essa nota fiscal? Não é consumidor, né? Não, consumidor não, perdão, o varejista, é uma nosso empresa cliente. do Simples Nacional que vai revender, varejista nosso cliente. Operação normal, é uma operação de compra e venda normal pelo lucro real. Crédito e débito dele lá e aqui, a empresa daqui, que está no Simples Nacional, vai receber sua mercadoria com aquele crédito, não vai aproveitar, e quando vender a mercadoria, vai lançar lá no seu final do mês, somar tudo para poder lançar o percentual, que é o do Simples Nacional previsto no comércio, que é a tabela número 4, ou o anexo número 4 da Lei Complementar 123, que vai depender do faturamento dela. É essa operação, essa questão de controle. Vai facilitar a venda interestadual, vai facilitar. Aquela barreira que se criou, mais uma vez, ela vai ser fragilizada. Vai. Por exemplo, lá no Ceará, que eu falei da carga líquida, agora o valor que o atacadista vai ter uma concorrência na fronteira um pouco maior. O atacadista localizado em cada unidade da federação vai sofrer uma forte concorrência das empresas sediadas nos estados vizinhos. Mais uma vez.
Tudo que nós lutamos, a luta que tivemos, as poucas vitórias, parcas vitórias que tivemos para tirar o atacadista de outros estados virem explorar o estado de São Paulo, vender para os varejistas aqui, em detrimento do sofrimento dos nossos associados instalados e que geram emprego, compram armazéns, compram caminhões, geram negócios, empregos e impostos aqui, outra vez vão ficar mais expostos às traquinagens tributárias que existiam, persistem ainda, mas existiam muito mais fortemente lá atrás, que a gente lutou para diminuir, agora parece que vai voltar tudo. É isso mesmo? Eu vou dormir com esse barulho? Vai dormir com esse barulho, Sandoval. E olha, eu estava conversando com o presidente da ACAD, ele muito preocupado, o nosso companheiro Adailton Pinto Melo. Aliás, o programa está quase encerrando, e eu queria mandar aqui, antes de encerrar, eu queria mandar aqui um abraço e um beijo para minha futura colega, né, advogada, está nos vendo aí, né, a filha do João, né, Giovana Morato, né, parabéns aí por estar assistindo o programa e aprendendo conosco, viu, Giovana? Essa é brincadeira. Né? Mas obrigado pela audiência e pelo cuidado de assistir, que aqui realmente nós estamos discutindo o dia a dia. Você vê como a área do direito é complicada. O caso vai acontecer no dia 1º de janeiro do próximo ano, nós já estamos nos preocupando hoje de forma preventiva. Né? Sim, aí o Adailton veio à reunião da ABAD e voltou muito preocupado, porque lá ele ouviu uma exposição colocando isso como meta, colocando isso como uma grande vantagem, como uma conquista. E ele ficou preocupado e me perguntou, e isso é uma conquista? Eu digo, só não é nossa, só não é do segmento atacadista, porque aquele controle que nós tínhamos para proteger o comércio interno, agora vai sofrer consequências, porque atacadista vai continuar comprando com substituição tributária, mas o atacadista de outro estado, quando vender para cá, não vai precisar da substituição tributária, viu? Não vai precisar da substituição tributária. Que bom. Então é isso, eu acho que o nosso tempo terminou. E nós, no mês de junho, em virtude da Copa, não teremos o nosso programa e voltaremos novamente em julho. Isso de forma ordinária, porém, se algum fato justifique que nós façamos, mesmo no meio dos aplausos do Brasil campeão do mundo, nós voltaremos, né, em junho. Mas a previsão do calendário, até porque essa balbúrdia que está toda aí no trânsito, esses movimentos que estão dificultando a mobilidade urbana de todos nós, tem prejudicado muito o nosso deslocamento. Nós vamos encerrar nosso programa de hoje agradecendo a PC Sistema e prometendo, se Deus quiser, estarmos com vocês em julho com melhores notícias. Eu sou Sandoval para o encerramento e o meu muito obrigado a todos vocês, a PC Sistema, por estar aqui conosco há mais de 5 anos no programa Consultor Jurídico ADASP. Muito obrigado. Pois é, meus amigos, depois dessa ótima primeira notícia e dessa péssima segunda notícia que o doutor Damasceno está passando para nós, eu agradeço a vocês todos por estar assistindo-nos. Convido para o nosso próximo programa, que deverá acontecer depois aí, talvez na segunda quinzena de julho, por conta do que o doutor Damasceno falou, da Copa, e, enfim, das dificuldades que estão se anunciando para as mobilidades urbanas. Hoje nós tivemos um trabalho danado para chegar aqui, enfim, já assim. Espero que o Brasil melhore, pense bem o que vocês vão fazer. Aos nossos associados, eu sinto muito, mas as coisas que acontecem em Brasília acontecem muitas vezes quando a gente percebe, é um pouco tarde e não somos fortes o suficiente para debatê-las, para contestá-las, para modificá-las. Se, como o doutor Damasceno diz, Inês é morta, eu não vou me dar por vencido, eu não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer uma gritaria como eu tenho sempre feito aqui no estado de São Paulo, na defesa dos nossos associados. Desculpe ter que terminar assim, eu estou absolutamente aborrecido com essa notícia, mas não vou me entregar não, e nós não devemos nos entregar. Vamos ver o que nós podemos fazer, talvez postergar um pouco, quem sabe dá tempo até de mudar isso, quem sabe até tenhamos um novo congresso, aliás, teremos talvez um novo congresso um pouco mais sensível a essas questões, e não tenhamos um secretário, bom, enfim, tenhamos gente mais sensível e que possa entender um pouco a mecânica dos operadores de negócios de distribuição no Brasil. Muito obrigado a vocês todos, obrigado a PC pelo patrocínio.
Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.